Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, vamos chegando na nossa casa, no nosso canal Farmacologia Fácil, com um tema um tanto quanto inusitado. Será que é verdade ou será que é mentira que fizeram uma pílula, foi produzida uma pílula anti-ressaca que realmente funciona e que diminui até 70% do álcool no nosso organismo logo após a sua utilização, na verdade na primeira hora após a sua utilização? Pense, pessoal, você está tomando a sua cervejinha. Claro que isso aqui não é cerveja, né, galera? É café. Como que eu iria estar fazendo uma aula para vocês aqui no YouTube tomando cerveja? Nunca, jamais. Estamos tomando um cafezinho. Mas você que está aí em casa está preparado para ir para uma festa e acaba, não, eu não quero ter os efeitos da ressaca e toma uma pílulazinha 2 horas antes de ir para a gandaia e não sente absolutamente nada, ou tem tudo reduzido no próximo dia. Será que é verdade? Bom, eu sou o professor José, aqui do canal Farmacologia Fácil. Se você não me conhece ou não é inscrito aqui no nosso canal, já clique em inscrever-se, já ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Toda quinta-feira tem vídeo com certeza aqui no perfil, aqui no nosso canal, falando de farmacologia, fisiologia, terapêutica e alguns vídeos extra, como esse que você está assistindo. Então a ideia é fazer um vídeo rápido, onde eu vou te explicar basicamente o que é essa pílula anti-ressaca e trazer alguns pontos importantes para a gente não ser pego no conto de um produto que não é bem o que estão falando. Bora para a aula então? Vem comigo! Bom, foi lançado na semana passada em alguns países da Europa o produto chamado de Mayakel. E o que está escrito aqui, claro que não é exatamente como eu falei, mas está aí, é um produto, um probiótico lançado com a promessa de evitar os efeitos da ressaca. E curiosamente ele custa mais ou menos 30 libras, o que dá R$ 193, mais ou menos na conversão para o real, e esgotou o estoque de 6 meses em um dia. Pense o que você pode produzir que vai esgotar em um dia a produção para 6 meses. Bom, essa foi a realidade dessa pílula, desse probiótico produzido, né, e lançado na Europa. E por isso que surgiu toda essa mística por cima dessa pílula anti-ressaca. Bom, qual é a fundamentação dessa pílula? O lançamento desse produto, ele veio logo após a publicação desse artigo que está aqui na tela, que eu trouxe para vocês, que inclusive está disponível pela própria empresa. Foi publicado numa revista de nutrição e de metabolismo, e esse artigo é patrocinado pela empresa, então tem um pesado interesse da empresa que os resultados deem certo, é claro. Mas ele é um artigo um tanto quanto interessante e abre novas fronteiras, com certeza, para produtos como esse, como o Mayakel, esse produto tão utilizado e tão famoso hoje nos dias atuais. Muito bem, para entendermos da onde que vem a ideia de usar um probiótico para tratar os sintomas, para evitar os sintomas da ressaca, nós temos que entender basicamente, por isso que eu fiz esse esquema rápido e fácil para você, o metabolismo do etanol, né, do álcool. Então, vamos lá. O álcool, após ser absorvido, ele é metabolizado por 3 vias. Quando uma via dessas está diminuída, a outra compensa. Quais são essas 3 vias? Uma via que é muito intensamente ativa no nosso fígado, que é a via da álcool desidrogenase, que converte o etanol, o álcool, em acetaldeído, que é o que dá os sintomas da ressaca, e logo em seguida ele é convertido em acetato para ser eliminado pela aldeído desidrogenase. Show? Mas tem outras 2 vias que no sistema nervoso central são elas que fazem o metabolismo do álcool, que é a via da catalase e da CYP2E1, ou seja, uma via microsomal da P450. Também convertem o álcool em acetaldeído e depois ele vira também acetato pela ação da aldeído desidrogenase. Então aqui no canto, em um dos cantos da tela, está esse esquema que eu fiz para você, e eu coloquei do ladinho das enzimas álcool desidrogenase e aldeído desidrogenase os bacilos,
alguns bacilos produtores dessas enzimas. Mas por que será, pessoal? Porque esse fator já é conhecido, esse processo de síntese enzimática pelas bactérias já é muito bem conhecido desde a época que surgiu os processos de fermentação. Então, essa é a base do nosso probiótico de hoje, o AB001 ou o MyAQ. Olha só o que tem dentro desse probiótico, qual que é a composição desse probiótico. E esse trecho aqui eu tirei do artigo publicado pela própria indústria. Nós temos ali Bacillus subtilis, Bacillus coagulans, L-cisteína, dextrina e vitamina B12. No caso dos testes feitos, no teste feito em pacientes pelo laboratório, que é o que deu origem a esse artigo, não tinha vitamina B12, mas a vitamina B12 está presente no AB001 de mercado, né, o MyAQ. Show? Muito bem. Então, por que tem bacilos, por que tem bactérias nesse probiótico? Por quê? Bom, já se sabe desde 2020, 2021, que o Bacillus subtilis produz enzimas que metabolizam o álcool, tanto que tem alguns ensaios que eu citei aqui na tela para vocês, que estudaram em 2020, por exemplo, o papel desse bacilo na detoxificação hepática do etanol, na proteção de lesão, por exemplo, de injúria pelo álcool no nosso organismo, bem como o Bacillus coagulans, que também apresentou uma forte ação e produção das enzimas que degradam o álcool e ação contra os danos causados pelo etanol no nosso organismo também. Então, esses dois bacilos já se conhecia, já se sabia, né, desde 2020, no mínimo, que eles são produtores das enzimas que degradam o álcool. Show? E por que a cisteína? Porque a cisteína, junto com o glutamato, vão dar origem lá no final à glutationa, que é um antioxidante muito importante, pessoal, para o nosso fígado e para o nosso organismo como um todo. Na verdade, as toxinas hepáticas produzidas pelo metabolismo ou de agentes externos, por exemplo, xenobióticos, são anulados pela glutationa e por isso que ela está junto na formulação desse probiótico. Além disso, nós temos dextrina, que é um açúcar, que é um dos açúcares que pode fazer efeito, né, na baixa de açúcar durante o processo da ressaca, né? Não ouviu falar já que quem está depois do ingesta excessiva de álcool precisa, na verdade, utilizar glicose? Pois é, para dar mais suporte, dar mais carboidratos para aquele organismo. E a dextrina faz parte dos carboidratos que pode ajudar, né, ajudar o organismo nesse processo. E a vitamina B12 desse probiótico ajuda num processo de revigoração, de melhora do estado geral do organismo. Então a ideia é os bacilos produzirem enzimas que degradam o álcool no nosso trato intestinal e assim diminua a absorção do álcool no sangue. E nesse artigo mostra isso. Olha só, nós temos aqui uma linha traçada verdinha do AB001, ou seja, os pacientes que tomaram vodka, o grupo tomou vodka desse artigo, né? Durante 7 dias utilizaram o probiótico e esses foram os níveis de álcool sanguíneos após os testes, após as coletas e os exames. E aqui o placebo, as pessoas que tomaram, os pacientes que tomaram álcool, um nível baixo, na verdade, de vodka e que aqui apresentaram um nível mais alto de álcool no sangue. Então houve sim uma redução do nível de álcool, daí que vem essa ideia de 70% menos álcool no sangue. Mas primeira coisa importante, pessoal, vamos ver o desvio padrão desse gráfico. Olha o tamanho do desvio padrão, ou seja, teve picos muito altos de álcool e muito baixos de álcool dentro de uma mesma amostragem, o que pode trazer vieses, por exemplo, estatísticos, para esse artigo. Além disso, também fizeram um teste do bafômetro. Fizeram o teste do bafômetro nos pacientes também. E apresentou também uma redução do álcool na expiração, né? E mensurado através do bafômetro, do aparelho
que mensura então a quantidade de álcool que a gente exala naqueles pacientes que utilizaram o probiótico também. Mas olha o padrão, mais uma vez gigantesco, e uma diminuição também ali mais ou menos, né, de 50%, menor do que aconteceu no sangue, mas considerada. Vários pontos aqui teve significância, foram significativos, né? Então, porém, alguns problemas. O que se vende por aí, a ideia que se vende por aí, é que você pode tomar essa cápsula anti-ressaca 2 horas antes, por exemplo, de beber bebida alcoólica, né? Mas o tratamento feito com o probiótico no artigo citado, que foi o principal artigo para lançamento desse probiótico, fez com que os pacientes utilizassem por 7 dias o probiótico, antes da ingesta, antes do teste. 7 dias de utilização do probiótico, pessoal. E a ingesta de álcool muito baixa. Além disso, o nível, né, por exemplo, de álcool que normalmente a pessoa que bebe socialmente toma é maior do que o nível de álcool utilizado na pesquisa. Para completar, nós tivemos ainda os critérios de exclusão muito curiosos. Olha só, foram aceitos homens e mulheres com idade próxima de 18 anos, com etnia caucasiana e sem maiores doenças. Então, muito limitado. Tudo que foge desse perfil não foi testado. Então, como saber que vai diminuir 70% a quantidade de álcool em pacientes que não são caucasianos de 18 anos, por exemplo? Então, outro problema que a gente consegue ver ao ler esse artigo. Então eu levantei para vocês aqui, viu como o vídeo é rápido? É realmente para informar vocês. Levantei alguns pontos que nós precisamos pensar. Para que comprove-se que o probiótico realmente tem efeito na população em geral, os grupos precisam, em novas pesquisas, ser maiores, ser mais heterogêneos e trazerem a realidade mesmo da população. Isso é a pesquisa básica, né? É o escopo da pesquisa bem desenhado. Precisa ter um desenho melhorado ou sair um artigo diferente, né, que traga esses grupos de pessoas diferentes, com ingestas diferentes de álcool, por exemplo, também, para poder mensurar mais como isso vai apresentar na população. Outro ponto importante, de maneira nenhuma, esse processo, essa diminuição da absorção do álcool intestinal compromete ou modifica a agressão que o álcool pode fazer no nosso estômago. Então, os problemas gástricos da ingesta do etanol continuam aparentemente ativos com o uso desse probiótico. Além disso, como a absorção do etanol diminui, a sensação de prazer, a sensação de euforia que o álcool causa no nosso organismo também diminui. Então aquele processo, aquele pico primeiro de excitação antes da depressão que o álcool faz também não vai existir. Então isso pode fazer com que o paciente, com que a pessoa utilize mais álcool do que utilizava. Tome mais bebida alcoólica para ter aquela sensação de prazer, aquela sensação de euforia que com o uso do probiótico não vai acontecer. Show? Então todos esses pontos agora vocês pegam, revisem esse vídeo, leiam o artigo que eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês poderem acessar e qualquer dúvida que vocês tenham, botem aqui nos comentários. Conto com a sua inscrição ao nosso canal, ativação das notificações e o próximo vídeo também vai ser um vídeo diferente, um vídeo fora do normal aqui do nosso canal. Espero que você goste, mas para isso você precisa estar inscrito aqui no canal Farmacologia Fácil. Um grande abraço e vamos esperar, daqui a pouco chega uma pílula que a gente consiga trazer aqui para o canal e que tenha muito mais fundamentação e a gente possa dizer, bom, essa aí é boa. Show? Tchau, tchau!